Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacati e nessa aula a gente vai ver uma das medidas de tendência central, que é a mediana. Vamos começar? A mediana é uma das medidas de tendência central que se localiza bem no centro da distribuição dos dados, ou seja, ela divide os dados ao meio em duas partes iguais. Então, uma metade vai ficar desse lado, a outra do outro lado, e a mediana vai ser uma medida, tá, que vai ficar bem no meio desses dados. Mas esses dados, eu tenho que lembrar que eles sempre têm que estar em ordem crescente ou decrescente, ou seja, eles têm que estar ordenados de alguma forma. Então, nesse conjunto de dados, e no caso eu tenho nove números em ordem crescente, tá? Então, o meu N igual a 9, porque eu tenho 9 dados, a mediana, ela vai ser exatamente o quinto termo, tá? Ou seja, a minha mediana vai ser igual a 8. Tá? Que é o quinto termo. Por que o quinto termo? Porque aí, tirando esse valor, tá? Esse dado para ser a minha mediana, eu dividi os dados em dois. Eram 9, ficou 4 para cá e 4 para cá. E nesses casos aqui, em que eu tenho um conjunto de dados com 10 termos, tá? Se eu tenho 10, se eu for tirar um para ser mediano, vão ficar 9, e eu não vou conseguir dividir, né, metade, metade, então eu não posso tirar nenhum. Mas se são 10 termos, metade ficaria 5 para lá e 5 para cá, tá? Então, até o quinto termo ali, eu vou achar a minha mediana. Então, se a quantidade for par, eu não vou tirar um elemento para ser a minha mediana. A minha mediana vai ser a média aritmética dos dois elementos centrais, no caso, o quinto e o sexto termos. Então, 8 mais 9 dividido por 2, que é igual a 8,5. Essa vai ser a minha mediana, e veja que dividiu 5 para lá e 5 para cá, tá? Mesma coisa aqui embaixo, tá? Tem 10 termos, não posso pegar um para ser a minha mediana, então a minha mediana vai ser a média aritmética dos dois centrais, o quinto e o sexto termos, que ambos são iguais, então 7 mais 7 dividido por 2, igual a 7. E aí, nesse caso, minha mediana vai ser 7. Mas aí, qual que é o macete para eu achar essa mediana? Porque no caso, aqui eu tenho 9 dados, é facinho de eu saber que é o quinto termo, tá? Então, se for uma quantidade ímpar, vamos supor que eu tenha mais dados, e aí fica mais difícil. Vamos supor 1037 termos, e eu quero saber qual termo vai ser a minha mediana, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. A gente tinha 9 dados, o que eu vou fazer? Vou pegar esse N e dividir por 2, no caso dá 4,5. A mediana vai ser o próximo inteiro. Então, o próximo inteiro depois de 4,5 é 5, ou seja, é o quinto termo. O que aconteceu aqui, né? O quinto termo, que era igual a 8. Agora, se eu tiver 1037 dados, o meu N foi igual a 1037, pega o 1037 e divide por 2, tá? Dividido por 2 vai dar 518,5. E aí, eu pego quem vai ser a minha mediana? O próximo inteiro, o 50º19º termo vai ocupar o lugar da mediana, tá? Isso se eu tiver uma quantidade ímpar de dados. E aí, eu tenho um macete para N par também. Vou pegar essa aqui como exemplo. O N igual a 10, eu tenho 10 termos. Pego o N de novo e divide por 2. No caso, vai dar 5. Então, a mediana vai ser esse termo aqui, o quinto termo, mais o próximo, ou seja, o sexto termo, dividido por 2. Lembra que se N é par, a mediana é a média aritmética dos dois centrais, tá? Então, ali, ó, o quinto mais o sexto termo, que no caso é 8 mais 9, dividido por 2, a mediana é 8,5. Então, vamos supor que você tenha 2.560 dados. Quem é que vai ser a mediana? Divide por 2, né, o N, que é o 2.560 dividido por 2, vai dar 1.280. Então, quem vai ser a mediana?
o milésimo, duzentésimo, octagésimo termo, mais o próximo, milésimo, duzentésimo, octagésimo primeiro termos, dividido por 2. Ok? Então, esse é o macete para uma quantidade par de dados. Vamos supor que esse conjunto de dados representem notas de uma turma minha, tá? Então, no caso, seriam 16 notas, vai até o 16º termo, ou seja, eu tenho 16 dados. Então, para achar a mediana, vou pegar o 16 e dividir por 2, que vai dar 8. Como é par, né, a minha mediana vai ser esse termo aqui, o 8º termo mais o próximo, que é o 9º termo dividido por 2. E quem são o 8º e o 9º termo? Ambos são iguais a 8. Então, a minha mediana vai ser 8 mais 8 dividido por 2, que vai dar 8. E aí, eu tenho que os dados ficaram divididos ao meio, tá? Se tem 16, ficaram 8 para cá e 8 para cá. A gente costuma também usar a tabela de frequências. Na tabela de frequências, que serve para facilitar. No caso, são até poucas notas, mas vamos supor que eu tivesse notas de 100, 200, 350 alunos meus. Então, fica muito mais fácil utilizar a tabela de frequência. Então, eu vou completar ela. Aqui vão as notas X, saiu nota 5, nota 6, nota 8, nota 9 e nota 10, tá? No total, 16 notas. Então, o 5, né, ele apareceu 2 vezes, né? Então, tem frequência 2. O 6 apareceu 3 vezes, então tem frequência 3. O 8 apareceu 5 vezes, frequência 5, o 9, 4 vezes e o 10, 2 vezes, tá? Eu vou fazer a frequência acumulada, tá? Lembra, na acumulada eu começo na primeira, depois eu somo 2 mais 3, 5 mais 5, 10, mais 4, 14, mais 2, 16, tá? Porque a frequência acumulada vai me falar a posição em que se encontra, tá, a minha variável x. Então, o que que acontece? Aqui, como a frequência igual a 2, significa que o primeiro e o segundo termos são ambos iguais a 5. Tá? Tá vendo ali, ó? Primeiro e segundo termos, ambos iguais a 5. Depois eu pego. Terminou no 2, então começa no terceiro. Do terceiro até qual termo? Até o 5º termo, são todos iguais a 6, tá vendo? Do terceiro até o 5º termo, são todos iguais a 6. E aí, continuando, aqui tá o 5º, então o próximo o 6º, até quem? Até o 10º termo, são todos iguais a 8, tá vendo? Do 6º até o 10º, todos iguais a 8. E depois do 11º até o 14º termos, são todos iguais a 9, ó, lá do 11º até o 14º, todos iguais a 9, do 15º até o 16º, são todos iguais a 10, ó, 15º e 16º termos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mesmo passo aqui, eu tenho 16 termos, vou dividir por 2, vai dar 8, então a minha mediana vai ser o 8º e 9º termos. Porque aí eu vou olhar na tabela onde é que ficam, né, ou quem são os 8º e o 9º termos. Então, o 8º e o 9º, ó, estão aqui dentro, ó, entre o 6º e o 10º, né? Então, ambos são iguais a 8. Daí, 8 mais 8 dividido por 2, que é 8. Então, fazer outro exemplo para a gente entender melhor, tá? Aqui já está minha tabelinha, minhas variáveis, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5, a frequência de cada uma delas. Eu preciso achar a frequência acumulada, então vou achar 47 mais 53, 100, mais 41, 141, mais 62, 203, mais 22, 225, ó, deu certinho. Tá? Com a frequência acumulada, o que que eu faço agora? Eu vou pegar o meu N, que é a quantidade de dados que eu tenho, no caso 225, vou dividir por 2, que dá 112,5. Como é quantidade ímpar, lembra do macete da ímpar,
tá? A mediana vai ser o próximo inteiro. Então, é o 113º termo. E quem é o 113º termo? Vou olhar na frequência acumulada, tá? Então, aqui tá falando que vai do primeiro até o 47º termos. Aqui tá falando que vai do 48º até o 100º termos. Então, ainda não cheguei lá. Então, aqui vai do 101º até o 141º. E aí, a minha mediana vai estar ali dentro, né? Que é o 113º, tá entre 101 e 141. Ou seja, a minha mediana vai valer 3. Ok? Então, vou fazer mais um exemplo. Primeira coisa, eu preciso achar a frequência acumulada. Então, 40 mais 85, 125 mais 26, 151 mais 65, 216 mais 34, 250. Nesse caso, eu tenho 250 dados, então meu N é igual a 250. Qual que é o macete para par? Divide por 2, dá 125. Como é par, a mediana vai ser quem? A média aritmética dos dois centrais. E quem são os dois centrais? Se deu 125, é o 120º, 25º mais o próximo, que é o 120º, 26º termos, dividido por 2, tá? E quem vai ser o 100º, 25º termos, tá? Vai ser, na primeira aqui, vai do primeiro até o 40º termo. Aqui vai do 41º até o 125º termos. Ó, é o que eu quero. Então, 120º, 25º termos vale 20, tá? Então, vai ficar 20. E quem é o 100º, 26º? Já começa aqui, ó, 100º, 20º até o 150º termos, ou seja, aí o 100º, 26º termo vai ser igual a 30. Então, é 20 mais 30 dividido por 2, que dá 50 por 2, que é 25, a mediana desta tabela de frequência. Então, pessoal, a gente acabou de ver como é que a gente acha, como a gente calcula a mediana para dados não agrupados ou dados em tabelas de frequência. O macete era, se eu tenho uma quantidade N de dados, eu vou dividir ele por 2. Se for uma quantidade ímpar, a mediana é o próximo inteiro, próximo termo inteiro. Se for uma quantidade par, a mediana vai ser quem? Esse termo mais o próximo dividido por 2. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.